Olá, amigos. O tema da nossa aula de hoje é estilos interpessoais. Gostaria de falar um pouco sobre percepções. Como eu percebo os outros? Como eu sou percebido pelos outros? Conhecer os outros é sabedoria, mas conhecer a si mesmo é enriquecimento interior. Desde a antiguidade, filósofos e pensadores têm tentado descobrir e conhecer a razão das diferenças entre os seres humanos. Há milhares de anos, os chineses relacionaram as diversas personalidades a 12 animais: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e javali. Eles diziam que cada ano pertencia a um bicho e que a personalidade era determinada por esse animal. Nascia o horóscopo chinês. No mundo ocidental, a astrologia nos oferece as características do zodíaco. E o zodíaco interfere, dependendo da hora do nascimento das pessoas e do dia, interfere nas características da pessoa e apresenta também influência nessa pessoa de acordo com seu signo astral. Nós agora vamos apresentar uma teoria sobre o comportamento humano, embora sabendo que o comportamento humano não pode ser simplesmente resumido, mas ainda assim nós tentaremos enquadrar diversos estilos para que possa ficar mais fácil para o entendimento de todos. Com o objetivo de tornar a análise da estrutura de comportamento humano nas negociações o mais prático possível, vamos fazer uma apresentação da abordagem do comportamento humano estruturada em 4 estilos. A classificação em 4 perfis vem sendo adotada há centenas de anos e coincide com a classificação que os especialistas em comportamento humano também adotam. Com relação à influência dos estilos sobre as pessoas, nós podemos examinar 2 lados da questão. O primeiro lado indica o que exatamente a pessoa quer, qual é o objetivo dela. O segundo lado da questão é como ela reage para atingir o objetivo dela. A diferença no comportamento que a pessoa adota e na relação interpessoal que ela estabelece com a outra pessoa resulta do seu estilo pessoal. Por exemplo, vamos imaginar um rei, um monarca que tem um território definido. Ele quer expandir o reino dele, ele quer expandir o território dele. Isso é o que ele quer. Dependendo do estilo, ele vai ter comportamento diferente. Por exemplo, ele pode adquirir esse aumento do território dele através da guerra. Ele declara guerra. Ele pode adquirir isso com astúcia. Ele vai até o reino vizinho e cria uma instabilidade no reino vizinho e depois toma. Ou então ele pode negociar, ele pode comprar, ele pode trocar, ele pode permutar. Tudo depende do seu estilo. Psicólogos e pesquisadores do mundo inteiro tentam, há muitos anos, arranjar uma forma de enquadrar o comportamento dos seres humanos. Alguns chegaram a aprofundar nas questões, outros trataram de forma vagamente, mas todos têm uma opinião unânime. A gente pode resumir o comportamento humano em 2 vertentes. Primeiro, a necessidade, o interesse de manter o controle sobre as outras pessoas. E segundo, o interesse de autocontrole. O mais importante é que essas características podem ser observadas e, mais do que isso, a gente pode medir essas características. Vamos examinar essas 2 dimensões, uma de cada vez. Controle sobre os outros. Veja a definição a seguir. Definimos controle sobre os outros como o grau em que uma pessoa, na percepção de seus interlocutores, tende a influenciar o pensamento e as ações dos outros. Para esclarecer melhor o que significa controle sobre os outros,
Nós podemos nos referir à assertividade ao momento de falar sobre si mesmo. Significa querer impor-se aos outros. Isso que representa controle sobre os outros. Essa dimensão do comportamento humano, ela pode ser medida em graus, colocados sobre uma escala. Pessoas interrogativas. Numa das extremidades da escala, nós vamos colocar as pessoas percebidas como interrogativas ou condescendentes. Por que essas pessoas são consideradas mais interrogativas? É porque elas sentem mais prazer em interrogar do que afirmar. Elas têm uma tendência de ter um comportamento mais de interlocução. No outro extremo da escala, nós vamos colocar as pessoas que têm características mais afirmativas ou de dominância. Então, são pessoas mais afirmativas, que gostam de fazer afirmações ou que têm características de dominância, são mais dominantes. As pessoas dominantes, elas são mais taxativas e, muitas vezes, elas deixam transparecer a real intenção de controlar os outros. Vamos ver agora as características mais dominantes desses comportamentos. Comportamento afirmativo ou dominante. Toma iniciativa, comunica-se com rapidez, ele é desafiador, direto, aparenta confiança, ele é ativo, as decisões são rápidas e ele tem sentido de urgência. Já as características do interrogativo ou condescendente são: espera ser solicitado, comunica-se com ponderação, encorajador, ele é sutil, aparenta calma, ele é reativo, suas decisões são analisadas e tem sentido de paciência. Agora, nós vamos distribuir essas características, essas dimensões de comportamento, na escala. As pessoas que têm uma característica mais afirmativa, as de forma mais expressiva, ou seja, as mais afirmativas, nós vamos colocar no extremo A da escala. As pessoas que têm uma característica mais interrogativa, as mais interrogativas, nós vamos colocar no extremo D. É claro que nós temos outras pessoas que têm nuances intermediárias, mas apenas por referência vamos colocar as mais afirmativas no extremo A e as mais interrogativas no extremo D. Reserve essa informação que daqui a pouco nós vamos usá-la para estruturar os quadrantes dos estilos. Até agora nós falamos sobre a dimensão do comportamento a respeito do controle sobre os outros. Agora nós vamos falar da dimensão do comportamento, o controle sobre si. Veja agora a definição dessa dimensão do comportamento humano. Definimos o controle sobre si como o grau no qual o indivíduo, na percepção dos outros, tende a controlar ou manifestar as próprias emoções. Algumas características típicas desse estilo de comportamento podem ser consideradas como extroversão, a expressividade e os seus opostos. Mas gostaria de lembrar sempre que nós estamos nos referindo de como o indivíduo é percebido pelo outro. Características dominantes desses comportamentos. O comportamento mais extrovertido ou informal tem como característica ser espontâneo, impulsivo, é uma pessoa que expressa os sentimentos, uma pessoa que gosta de brincar, é um brincalhão, parece acessível, é caloroso, ele é orientado para o macro, gosta de improvisar, ele é improvisador e aproxima-se. Já o controlado ou formal, ele é autocontrolado, autodisciplinado, ele oculta os sentimentos, também mostra ser retraído, parece inacessível, ele dá a aparência que é impassível, é muito orientado para o micro, é muito organizado e mantém distância. Também como no caso anterior, essas características de comportamento podem ser colocadas numa escala e medidas. Num dos extremos, podemos colocar as pessoas que são vistas como pessoas que são controladas. São pessoas que não expressam nenhum tipo de emoção, são percebidas como pessoas frias, são percebidas como pessoas formais. O rosto costuma ser impassível. Então, essas pessoas tidas como controladas, vamos colocar numa das extremidades da escala. Na outra extremidade da escala, nós vamos colocar as pessoas que são percebidas como extrovertidas. As pessoas percebidas como extrovertidas,
elas têm um comportamento diferente das pessoas controladas, porque elas não são reservadas e manifestam suas emoções de forma aberta, mantendo uma relação muito próxima com o outro interlocutor. Os dois comportamentos sociais que nós apresentamos colocam as pessoas em dois extremos da escala, mas, seguramente, nem todas as pessoas pertencem a uma ou outra extremidade. Sem dúvida que nós temos, dependendo da situação, nós temos a capacidade de variar o nível de autocontrole e também o nível de controle sobre os outros. Vamos agora cruzar as duas escalas para começarmos a caracterizar os 4 estilos. Veja a figura que está sendo apresentada. A partir do cruzamento das duas escalas, começamos a formar os 4 estilos. Os expressivos, os sociáveis, os analíticos e os controladores. Nós não podemos esquecer que todos os estilos, todos, são potencialmente eficazes. E que competência e determinação, por exemplo, são independentes dos estilos sociais. Para compreender melhor, vamos ver as características de cada estilo, um de cada vez. Estilo analítico é o primeiro que nós vamos analisar. Veja características próprias desse estilo. Os analíticos são pessoas cujo foco prioritário é o método, os padrões, as normas, os procedimentos, os processos e as tarefas. Algumas características marcantes do estilo analítico. A sua palavra-chave é o pensamento, a reflexão, o raciocínio. E a sua pergunta-chave é o como. Vamos ver agora alguns pontos importantes a respeito desse estilo analítico. Adora informações e detalhes. Sua credibilidade é alta. Tende a cumprir o que promete, fazer o que diz. É cauteloso. Não assumindo riscos, ele quer reduzir a probabilidade de algum erro. Então ele precisa de provas, fatos, documentos, certificados, diplomas, fotografias que possam atestar que a sua decisão está correta, porque ele não gosta de assumir riscos. Trabalha com cuidado e sozinho. Esconde o jogo e não divide as informações relevantes. Não por querer sonegar as informações simplesmente, mas simplesmente para evitar que outra pessoa tome decisões em cima de informações que ele ainda não tem certeza se são procedentes. Controlador é o segundo estilo que vamos estudar. Veja a sua definição. Os controladores são pessoas percebidas como controladas, reservadas e afirmativas, voltadas para o resultado. Como vimos na definição do controlador, ele é focado em resultados. Por isso, a sua palavra-chave é ação. E sua pergunta-chave é o quê? Vamos ver agora os pontos importantes desse estilo controlador. Prefere trabalhar rápido e sozinho. Suas decisões são rápidas. Como é orientado para resultados, não aceita falhas nem explicações para uma meta que não foi cumprida. O que diz retrata exatamente o que ele pensa e sente. E por isso, ele tem muita dificuldade em conviver e aceitar pessoas que tenham o estilo diferente do dele. Tem um impulsor psicológico instigando-o permanentemente a cumprir o dever, alcançar seus objetivos, suas metas, etc. Agora que nós terminamos de ver os pontos importantes do estilo controlador, vamos estudar o terceiro estilo, o estilo expressivo. Veja a definição do estilo expressivo. Os expressivos são pessoas atraídas ou à procura contínua de um projeto grandioso e manifestam normalmente um comportamento muito criativo, com uma enorme capacidade de gerar ideias. Como esse estilo expressivo é muito voltado para a criatividade, como nós vimos na definição, a sua palavra-chave é intuição e a sua pergunta-chave é quem.
Vamos ver agora os seus pontos importantes. O estilo expressivo busca o reconhecimento pessoal. Ele quer ser percebido pelos outros como uma pessoa competente, como uma boa pessoa, com boa imagem, e por isso ele tem muita dificuldade de aceitar críticas. É muito impulsivo, generalista, rejeita análises detalhadas e suas decisões são imediatas. Como é orientado para ideias, deseja ser o primeiro a arriscar. Compartilha todas as informações que possui. Não se preocupa muito em cumprir suas promessas, nem de cobrar as promessas feitas a ele. Terminamos agora de apresentar os pontos importantes do estilo expressivo. Vamos falar agora no último estilo, o estilo sociável. Veja a seguir a sua definição. Os sociáveis são orientados para o relacionamento interpessoal e para a procura de um acordo. Como nós vimos na apresentação da definição do estilo sociável, que ele é voltado para os seres humanos, para o relacionamento com pessoas, a sua palavra-chave, relacionamento com pessoas. E a sua pergunta-chave é, por quê? Vamos ver agora quais são os seus pontos importantes. Busca a aceitação das pessoas, dos grupos, das equipes, pois necessita ser amigo de todos. Como ele é voltado para pessoas, ele convive muito bem com diferenças individuais. Ele convive muito bem com quem é diferente dele e é o que melhor trabalha em equipe. Muito leal, gosta do testemunho de outras pessoas. Seu processo decisório evolui de forma mais demorada. Ele tem muito medo de ferir os outros. Por isso ele tem muita dificuldade em dizer não. E por isso também a sua concordância é apenas aparente. Ou seja, nem sempre ele retrata o que ele realmente pensa e sente. Bom, acabamos agora de caracterizar cada um dos 4 estilos. Portanto, vamos começar a falar agora sobre a estratégia de abordagem de cada estilo. Para abordar cada um dos estilos, para nos relacionarmos com cada um dos estilos, nós temos que entender e conhecer o que exatamente representa valor para cada um deles. E o que exatamente representa valor para cada um dos estilos? Bom, na verdade, todos nós temos forças e fraquezas. Ao nos relacionarmos com determinado estilo, nós temos que tentar reduzir as nossas fraquezas e, de alguma forma, potencializar as nossas forças. Principalmente em relação a outro estilo, nós temos também que pôr foco apenas nos pontos fortes do outro estilo. Nós não devemos nunca colocar o nosso foco nos pontos fracos dele. Colocando o nosso foco nos pontos fortes do outro estilo, a gente favorece a comunicação, a gente constrói relação de confiança, a outra pessoa não se sente ameaçada, muito pelo contrário, ela sente muito prazer em se relacionar conosco. Nós agora vamos apresentar uma sequência de trechos de filmes que podem caracterizar cada um dos estilos. Um jovem rapaz conseguiu seu primeiro emprego como profissional de vendas de aeronaves executivas de uma grande empresa. Certo dia fez uma venda sem conhecer pessoalmente seu cliente e a aeronave estava disponível uma semana antes da data prevista de entrega. Ele fez, então, o levantamento de documentos da aeronave e a surpresa foi que o manual de operações da aeronave havia sido extraviado. O rapaz ficou desesperado, pois não poderia entregar a aeronave sem o manual. Então, decidiu que iria improvisar um manual o mais parecido possível com o original. E conseguiu. Quando fez a entrega na data prevista, ele conheceu o cliente. Era um jovem herdeiro que havia assumido os negócios da família. O cliente entrou na aeronave, sentou na poltrona do piloto e agiu como se ela fosse um brinquedinho. Quando o cliente recebeu o manual, feito com tanto esmero, observou com um olhar entediado e perguntou para que servia. O rapaz então explicou sobre a importância do manual e o cliente o jogou displicentemente em um banco e continuou sua brincadeira de pilotar a aeronave. O cliente não deu a menor importância para o manual. Muito bem, qual é a conclusão que nós podemos tirar desse caso? O rapaz, profissional de vendas, investiu um tempo muito grande para improvisar um manual da aeronave,
velocidade, consumo, envergadura, quando, na verdade, o comprador, aquela pessoa que estava adquirindo aquela aeronave, era uma pessoa expressiva. A pessoa expressiva não dá valor para detalhe. Ele não se interessa pelos detalhes. E quando ele apresentou o manual para o rapaz, o comprador que era expressivo, ele jogou o manual para o lado, aquilo não importava nada para ele. Se ele tivesse conseguido entender ou descoberto que o comprador era expressivo, ele nem precisaria perder o precioso tempo para construir aquele manual com tanto esmero. Foi uma perda de tempo. Não importa qual seja o seu estilo. Você pode ter o estilo que quiser. Não tem problema. É importante você conhecer o seu estilo para tentar minimizar seus pontos fracos e, de alguma forma, potencializar seus pontos fortes. Mas o importante é você conhecer o estilo do outro, o estilo da pessoa com quem você vai se relacionar. E você, de alguma forma, você tem que ficar semelhante ao estilo da outra pessoa. Como todos os seres humanos têm os 4 estilos, uns com maior incidência, outros com menor incidência, você, igualmente um prisma de 4 partes, de 4 faces, você tem que virar a face do seu prisma de estilo que seja mais coerente com o estilo da outra pessoa. Isso vai facilitar a comunicação, vai facilitar a negociação, porque vocês vão falar a mesma língua. Se você é dominador e quer sensibilizar uma pessoa sociável, você tem que valorizar as pessoas na sua comunicação com ela. Agora, se você é sociável e quer sensibilizar um dominador, tenha foco nos resultados, porque essa é a canção que encanta os ouvidos dele. Agora, se você é expressivo e quer harmonizar sua relação com a pessoa analítica, aprofunde nos detalhes, apresente seus argumentos com fatos e dados. E se você é analítico e quer argumentar adequadamente com o expressivo, esqueça os detalhes. Seu foco deve estar voltado para as ideias. Sabe qual é a razão desse comportamento? Porque nós confiamos naquelas pessoas que se parecem conosco. Adotando as características do estilo dominante da outra pessoa, nós nos assemelhamos a ela. E isso vai criar uma relação de confiança e nós vamos conseguir comunicar com mais harmonia. Eu gostaria de enviar um recado final para cada estilo. Para você, analítico, você deve realçar os seus pontos fortes, a sua capacidade de análise, de organização. Mas gostaria que você ousasse mais. Não existe benefício alto com risco baixo. Todas as pessoas que alcançaram o topo assumiram algum tipo de risco. Qual é a vantagem de fazer uma quantidade maior das mesmas coisas? Você erra 100% dos chutes que você não dá. Por isso, analítico, para o seu crescimento, ouse mais. Faça isso com inteligência. Você tem capacidade de análise, então seu risco pode ser calculado. Mas ouse, não fique no mesmo lugar. Expressivo, a sua característica mais forte e por isso muito importante é a criatividade. É muito difícil criar ideias e você faz isso com muita naturalidade. Mas você não concretiza suas ideias. Por você não concretizar suas ideias, você não é percebido de maneira séria pelas outras pessoas. Isso pode provocar uma quebra na relação de confiança, porque o dia que você tiver uma ideia brilhante e for mostrar para uma pessoa, apresentar para a pessoa, ela vai na mesma hora pensar, já vem aquele expressivo com outra ideia maluca e não presta atenção. Portanto, expressivo, concretize as suas ideias, transforme as suas ideias em algo tangível, palpável. Controlador. Uma árvore só não constitui uma floresta. Uma andorinha só não faz verão. A gente consegue resultado com pessoas. Ninguém consegue nada sozinho. Embora
cada um de nós navegue isoladamente na própria canoa rio abaixo, o rio está cheio de outros canoeiros e o prosperar passa obrigatoriamente por trocas construtivas entre todos esses navegantes. Sozinho, eu não consigo nem sobreviver. É o outro que me renova, é outro que faz com que eu sinta novos sabores, novos gostos. Gado, a gente empurra, a gente fere, com fogo a gente até mata, mas com gente não, com gente é diferente. Para você sociável, comece a superar a sua dificuldade de dizer não. Porque ao não expressar claramente o seu não, você cria no outro uma expectativa que é um sim. Só que lá na frente, você vai ter que falar que é não. E você vai frustrar essa pessoa e talvez perder um amigo que é tudo que você não quer. Desça do muro. É melhor ficar vermelho poucos segundos do que rosado a vida toda. E para encerrar, gostaria de contar um caso específico para você, sociável. Alguns anos atrás, eu recebi de meu filho, enviado pelo colégio dele, no Dia dos Pais, um presente. O presente se resumia numa fotografia, na foto de um rio. Aparentemente, era um presente irrelevante. Mas o que estava escrito atrás dessa foto era muito significativo. E eu vou falar para você, porque se aplica a você. O rio tem como meta chegar ao mar. E ele chega. Ele supera todos os obstáculos e chega ao mar. Sabe o que caracteriza rio? As margens. As margens dos rios que transformam aquele volume de águas em rio. Porque se as margens não existissem, aquele volume de águas não seria rio. Seria lago, lagoa, mas não seria rio. As margens são os limitadores. Então, meu recado para você, sociável, coloque limite nas pessoas. Se você não colocar limite nas pessoas, se você não conseguir fazer isso, elas vão te usar como escada para as finalidades delas. E mais do que isso, você vai se descaracterizar. Você não vai ser rio, você vai ser lago, lagoa, e vai ficar no meio do caminho. Você não chega ao mar, você não cumpre o seu papel nessa existência. Portanto, coloque limite nas pessoas.